Bem-vindos ao nosso estudo dos Salmos. Hoje vamos mergulhar no Salmo 80, que nos traz um clamor por restauração e favor divino. Vamos explorar juntos o seu significado e ver como podemos aplicá-lo em nossas vidas. O Salmo 80 é uma oração de Asaf que expressa um clamor por restauração e favor divino ao povo de Israel. Neste estudo, vamos analisar cada versículo do Salmo 80 e refletir sobre seu significado e interpretação. Versículo 1. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que guias a José como um rebanho, tu que te assentas entre os querubins, resplandece. O salmista começa invocando a Deus como pastor de Israel, lembrando sua liderança e cuidado pelo seu povo, representado por José. A menção aos querubins indica a presença gloriosa de Deus acima do propiciatório, o lugar da misericórdia divina. Versículo 2. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. O salmista clama a Deus para manifestar seu poder salvador diante das tribos de Efraim, Benjamim e Manassés, representando todo o povo de Israel. É um pedido por intervenção divina em meio às dificuldades e crises enfrentadas pela nação. Versículo 3. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto, para que sejamos salvos. O salmista implora a Deus por restauração e por sua presença favorável, representada pelo resplandecer de seu rosto. A restauração é uma necessidade do povo, e a presença de Deus traz esperança e salvação. Versículo 4. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? O salmista clama a Deus como o Deus dos exércitos, o Senhor soberano sobre as hostes celestiais. Ele questiona por quanto tempo Deus se indignará e não responderá às orações do seu povo. Versículo 5. Tu os sustentaste com pão de lágrimas e lhes deste a beber lágrimas em abundância. O salmista lembra a provação enfrentada pelo povo de Israel, comparando-a a um pão de lágrimas e uma bebida de lágrimas em abundância. Isso indica a tristeza e sofrimento experimentados pelo povo, clamando por um alívio divino. Versículo 6. Fizeste de nós um motivo de contenda para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. O salmista lamenta que o povo de Israel se tornou uma fonte de conflito e zombaria entre as nações vizinhas e inimigas. É um reconhecimento do desprezo e isolamento que a nação enfrenta. Versículo 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, para que sejamos salvos. O salmista repete o clamor por restauração e pela manifestação do resplandecer do rosto de Deus, buscando salvação e esperança. Versículo 8. Trouxeste do Egito uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. O salmista faz uma alusão à história de Israel, comparando-a a uma videira que Deus trouxe do Egito e plantou na terra prometida, expulsando as nações que ali habitavam. Versículo 9. Preparaste-lhe lugar, e ela lançou profundas raízes e encheu a terra. O salmista descreve como Deus preparou o lugar para a videira, Israel, prosperar, e ela cresceu e se desenvolveu abundantemente, preenchendo a terra com seus frutos. Versículo 10. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os ramos dela eram como cedros de Deus. A videira, Israel, cresceu vigorosamente e exerceu sua influência sobre a terra, comparada à sombra dos montes e aos ramos robustos dos cedros. Versículo 11. Estendeu a videira os seus sarmentos até ao mar, e os seus ramos até ao rio. A videira, Israel, se expandiu territorialmente, estendendo-se até o mar Mediterrâneo e o rio Jordão. Versículo 12. Por que quebraste seus valados, de modo que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O salmista lamenta que os inimigos invadiram e destruíram os valados da videira, Israel, permitindo que todos a vindimem e a saqueiem. Versículo 13. O javali da selva devasta, e as feras do campo a devoram. O salmista compara os inimigos de Israel a javalis e feras que devastam a videira, causando destruição e caos. Versículo 14. Roga-te, pois, a videira, olha desde o céu,
e vê, e visita esta videira. O salmista roga a Deus que olhe do céu e visite a videira, Israel, reconhecendo que a intervenção divina é necessária para a restauração e proteção da nação. Versículo 15. E o renovo que a tua destra plantou, e o filho que para ti fortificaste. O salmista faz referência ao renovo ou rebento que Deus plantou e fortaleceu, representando o povo de Israel como seu filho escolhido. Versículo 16. Está queimado pelo fogo, está cortado, pereça pela repreensão do teu rosto. O salmista descreve o estado lamentável da videira, Israel, queimada e cortada, clamando por uma ação corretiva e disciplina vindas do rosto de Deus. Versículo 17. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem, que para ti fortificaste. O salmista clama para que a mão de Deus esteja sobre o filho do homem, a videira, Israel, que foi fortalecido pelo próprio Deus. Versículo 18. Assim não nos desviaremos de ti, vivifica-nos, e ao teu nome clamaremos. O salmista expressa o desejo de permanecer fiel a Deus e clama por vida e restauração, reconhecendo que é ao nome de Deus que devem clamar em tempos de dificuldade. Versículo 19. Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. O salmista encerra repetindo o clamor por retorno, restauração e pela manifestação do rosto de Deus, confiando na salvação divina. O Salmo 80 é uma oração de súplica e clamor por restauração, favor divino e salvação para o povo de Israel. O salmista expressa a situação de desolação e sofrimento enfrentados pela nação, buscando a intervenção e a proteção de Deus. Esse salmo nos ensina sobre a importância de confiar em Deus em tempos de dificuldades, recorrer a Ele em oração e confiar em sua soberania para trazer restauração e salvação em meio às adversidades. Que possamos aprender com o exemplo do salmista e buscar a face de Deus em todos os momentos de nossas vidas. Agradeço por nos acompanhar até aqui. No próximo episódio, estaremos de volta com mais uma reflexão inspiradora. E se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como este. Deixe suas sugestões de estudos nos comentários abaixo e compartilhe com seus amigos e familiares. Isso é muito importante para o crescimento do canal e irá nos ajudar a levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Te espero no próximo vídeo, e que Deus te abençoe.